Olá, Natasha. Olá, Sandra, tudo bem? Bem, obrigada. A tua semana foi boa? Foi boa, Foi? obrigada. Muito foi. bem. Ora bem, estamos aqui reunidas nas Palavras Cruzadas, mais uma vez para falarmos sobre um tema que está relacionado com a família. Este trimestre tem sido a família. E o título da lição desta semana é Chaves para a Unidade da Família. Chaves é alguma coisa muito interessante, não é? Se não tivermos a chave, não abrimos nada. Eu hoje fui ao ginásio de manhã e resolvi fechar tudo dentro do cacifo, inclusive a chave do cacifo. Foi bom. Foi muito bom. Portanto, sem chave, eu tinha o cacifo ali, à mão de semear, fechado, e não fiz nada. Teve que ser arrombado. Espetacular. Teve que comprar outro cadeado, teve que ser arrombado. É por isso que é tão importante nós termos as chaves certas, não é? E esta semana foram-nos dadas algumas chaves para percebermos isto que é de unidade. O verso áureo, ou aquele verso que serve de base à lição, é muito conhecido. Diz que para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Estas são palavras de Jesus. Passagem em João 17, 21. E a primeira coisa que a lição, digamos assim, aborda é exatamente o facto de nós, nas diferentes fases da nossa vida, passarmos por mudanças, não é? Isto é muito fácil de falarmos quando temos filhos, não é? E eles vão crescendo e vão mudando. Exatamente. E nós pais temos que nos ir adaptando. Começa connosco no papel de filhos, não é? Exatamente. E é passarmos por todas as mudanças e todas as transformações e mais tarde a natureza decorrendo o seu percurso, não é? O seu curso natural, vamos nos ver um dia no lugar de pais, não é? Exato. E muitas vezes até olhamos para trás e pensamos, bolas, realmente... Eu dei muito trabalho. Exatamente, eu não fui nada fácil. Eu não fui. Não, eu por acaso... Foste boazinha? Fui boazinha, até aí aos... A minha mãe disse que eu só comecei a dar trabalho já em adulta. Ah, pronto. Menos mal. Os meus pais não podem dizer o mesmo, não é? O meu irmão deu trabalho em criança... E depois em adulto foi sossegadinho. Mais ou menos. E entretanto eu sempre fui muito sossegadinha, metida na minha conchinha e comecei a dar trabalho aos 20 e poucos. Por razão de saúde foi aos 21. Tenho um marco, foi aos 21. Okay. A verdade é que nós passamos por vários estágios na nossa vida, não é? E um dos lugares onde esses estágios são muito evidentes é o lar, é a família, não é? Por isso é que nós começámos logo por falar na nossa experiência enquanto mães, enquanto filhas e do trabalho que demos. É que realmente a unidade é talvez o sítio onde a unidade possa ser mais exercitada e mais testada. Onde deveria ser, não é? Onde deveria ser mais exercitada, sem dúvida, porque nós sabemos que muitas das vezes, por causa do nosso lado pecaminoso, não é? A coisa não corre bem, não é? Mesmo com a nossa família direta, não é? Mesmo a nossa família de sangue, todos nós temos experiências e todos nós sabemos que não é fácil viver em harmonia. Não é fácil viver em unidade, não é? Ser um único corpo, digamos assim, não é? Também na família, estarmos todos de acordo, não é fácil. Também não queremos com esta lição que fiquem com a impressão que temos que virar todos autómatos e robôs e passar todos a ter uma só mente. Não é nada disso. O nosso individualismo e as nossas características próprias, a nossa personalidade mantém-se, não é nada disso que exatamente. A gente aqui quer transmitir, não é? A verdade é que a lição diz-nos que na teoria é muito fácil compreendermos ou aceitarmos sermos um, não é? Mas na prática, no dia-a-dia, no cotidiano, nem sempre é tão fácil de aplicar. Exatamente. Aliás, como tudo, não é? Na teoria, às vezes é mais fácil de aprender do que o exercício da própria, não é? Mas a verdade, Sandra, é que nós temos o exemplo máximo de Jesus na cruz. Exatamente. E é isto que Ele nos pede. Da mesma maneira que Ele na cruz reconciliou toda a humanidade, todos aqueles que aceitarem, obviamente, reconciliou, ou pelo menos deu a oportunidade de reconciliação a toda a humanidade com Deus, não é? Uhum. O intuito também era que todos os seres humanos se reconciliassem uns com os outros. Mas nós não nos podemos esquecer esta natureza pecaminosa que dificulta. Mas por isso é que ele deixou o exemplo. Exatamente. E, aliás, esta semana nós vamos perceber que existem alguns traços na nossa humanidade
que impossibilitam muitas vezes esta unidade de dar frutos e de crescer e de realmente ser uma realidade nas nossas vidas, não é? Costumamos dizer, não é, que a família é o berço da sociedade. Sim. Nós vemos como é que a sociedade está e isso é só um barómetro de como é que as famílias estão. E nós, com esta lição, queremos de alguma forma ajudar-vos a todos, a nós próprios, e a nós próprios, como, principalmente. Como membros de família e como mães, não é? Que temos um papel tão importante. Lá está, a ter as tais chaves, as tais dicas e a perceber que não há impossíveis para Deus e que se Jesus deixou-nos o exemplo, não só com o seu sacrifício, mas enquanto andou cá nesta terra, então é porque é possível com a graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, é porque também para nós será possível alcançar esse objetivo. E é exatamente por isso que Cristo é o centro, exatamente. Não é? A lição dá-nos uma imagem muito engraçada da roda da bicicleta, não é? Sim, dos ares. Dos ares da bicicleta que e diz-nos que quanto mais se aproximam estão do centro, exatamente, não é? Mais juntos se encontram. E mais fortes e mais resistentes se tornam também. É uma boa ilustração para aquilo que deve ser a nossa vida espiritual. E diz-nos aqui que Deus consegue transformar o que é dois em um, não é? Deus consegue, pela sua graça, que o ser humano, apesar de ser diferente um do outro, consiga encontrar um patamar que seja comum e esse patamar é Cristo, não é? Se nós todos tivermos consciência de que temos defeitos, temos virtudes, que temos que aprender a respeitar e a tolerar os defeitos e temos que elogiar e enaltecer as virtudes e que não há ninguém perfeito e que todos nós temos necessidade de Cristo, será mais fácil vivermos em unidade. Eu digo será, não é? Porque infelizmente nós sabemos que ainda não conseguimos, a humanidade, atingir esse patamar. Esta é a experiência, no fundo, à semelhança da semana passada, não é? Que foi falado mais para os casais. Este, no fundo, é aquilo que Cristo espera que um casal seja, não é? Que se torne uma só carne. Sim. E não significa eliminar ninguém, nem ter um objetivo, nem retirar voz ativa de ninguém. É haver um objetivo comum, não é? E um pensamento comum para que possam crescer ambos, harmonia, exatamente, e sempre focados nesse objetivo que é comum. Portanto, no fundo é isto que se trata e é isto que a gente deve almejar como família e sendo mais abrangente como família de Cristo, não é? Na igreja. É assim, nós somos todos diferentes, vimos todos de backgrounds diferentes, temos níveis de cultura e de escolaridade diferentes, temos empregos diferentes, muito diversificados dentro da igreja. Há uma diversidade muito grande e essa diversidade contribui para a igreja, para aquilo que a Igreja de Cristo é, com todos os seus talentos e dons. E essa diversidade não se quer ver perdida. O problema é que essa diversidade muitas vezes se transforma em muro, não é? E em barreiras. O que se quer, o que se pretende e aquilo que Cristo nos pede é que nós temos pontos em comum e esses pontos, as verdades absolutas, não é? Que Ele nos deixou na Bíblia, esses não mudam. E se nós temos em mente que de facto temos um objetivo comum, que é estarmos um dia na eternidade todos juntos e que temos uma série de diretrizes que são invioláveis, está tudo certo. Eu posso não gostar, eu posso discordar. Eu ia dizer, eu posso não gostar da camisola da Sandra, mas eu também estou de verde, portanto não é um exemplo mais certo, mais correto. Mas não combinámos, mas estamos um bocadinho... Não combinámos, mas é verdade. Vá lá, eu não vim de calças de ganho, era para vir também. A conversa está animada, nós estamos a gostar muito de conversar, mas nós vamos fazer uma pequena pausa para ouvirmos momentos de louvores e já regressamos. Muito obrigada. A ti, ó Pai, estendo a mão, porque só tu podes dar a paz e o perdão e o poder que eu preciso para viver. Contigo eu quero estar, em ti eu quero crescer. Sim, eu creio que o meu Jesus pode mudar minha vida, pode guiar os meus passos, águas tranquilas.
aceitar teu imenso amor que transforma o meu coração. A ti, ó Pai, vou louvar, porque tu és o meu Rei. Para ti eu vou erguer o olhar até o dia em que eu sei vais voltar. Sim, eu creio que o meu Jesus pode mudar minha vida, pode guiar os meus passos a águas tranquilas. Sim, eu creio que o meu Jesus pode mudar minha vida, pode guiar os meus passos a águas tranquilas. Damos graças a Deus pelos momentos de louvor que podemos partilhar uns com os outros e continuamos aqui na nossa lição, nas nossas palavras cruzadas e falando sobre crucificar o velho homem e deixar que o novo homem cresça e apareça e brote em cada um de nós, revestidos, portanto, pela justiça de Cristo e pela sua graça. Tornando-se num só através do amor de Deus é um objetivo que os casais têm, aliás, faz parte dos votos maritais, não é? Mas, para além disso, eu acho que é um objetivo do povo de Deus. Exatamente. Não é? Aliás, não faz sentido falarmos em tornarmos em um, lá está, se não estivermos centrados em Cristo e no seu amor. Não faz sentido nenhum estar a falar que quer ter união contigo, se não há amor entre nós. Exatamente. Embora este amor que aqui falamos, ou que a lição aborda, não seja o amor que nós sentimos, mas seja um amor fraternal, não é? Exatamente, e seja aquele amor que provém de um dom de Deus, não é? É aquele amor que só pode existir em nós se nós tivermos ligação com Deus, não é? A Bíblia chama-lhe o amor agape, que é uma palavra em grego, não é? E isto, no fundo, designa o amor de Deus e é usada por Jesus nesta oração que ele faz e em muitos outros lugares do Novo Testamento. Portanto, este amor faz parte da natureza de Deus, faz parte da natureza divina. E é este amor que Jesus nos deixou como exemplo e que pede para nós seguir. E é este amor que nos caracteriza e nos distingue enquanto seus filhos. Exatamente. Não é? Diz-nos que o amor de Deus não é natural no coração humano. Ele é verdadeiramente fruto da presença do seu Santo Espírito dentro de nós. Só através do poder do Espírito Santo é que nós podemos viver em harmonia à semelhança da Trindade. Exatamente. Não é? Que são 3 em 1. Sabes, a lição fala-nos aqui sobre o apóstolo João e diz-nos, nós sabemos por aquilo que conhecemos do apóstolo João, que ele era um ser, era assim um bocadinho... arisco. Pronto, exatamente. Pronto, era o filho do trovão, não há muito a dizer, não é? Isto diz tudo. Ele era orgulhoso. Se calhar era assim um bocadinho como nós éramos naquela altura em que dávamos trabalho aos nossos pais. Era muito crítico, exaltava-se com muita facilidade. Pronto, e quando ele começou, não é, a partilhar com Jesus aqueles momentos e aqueles anos em que ele teve o privilégio de estar lado a lado com Jesus, e quando ele permitiu que realmente o Espírito Santo fosse trabalhando na sua vida e o fosse moldando, ele tornou-se naquele que é conhecido como o discípulo do amor, não é? É engraçado. A transformação é que foi mesmo de um extremo ao outro. Ou seja, ele era a tempestade e passou a ser a bonança. É impressionante. E aqui vemos a capacidade que Deus tem. E por isso, quando estamos dispostos... exato.
capacidade que Ele tem de nos transformar. E por isso Ele tem autoridade para nos dizer isto, não é? Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Quando João diz, nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro, e se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. João sabia do que estava a falar, porque João tinha sentido... Porque ele passou pela experiência esta transformação, não é? E muitas vezes o que nos afasta de sentirmos esta presença são alguns traços de caráter que são próprios ao ser humano, e um deles e é outra das palavras que nós vamos cruzar aqui hoje, e que não é muito bonita, e que nós dizemos sempre aos nossos filhos: tu não deves ser egoísta, não é? O egoísmo. Que é completamente antagónico àquilo que Jesus foi, não é? Àquilo que Ele fez, que é o altruísmo, o fazer o bem sem olhar a quem. O pôr os outros em primeiro. Praticar a bondade para com os outros, sem esperar nada em troca, sem estar à espera nem de ser elogiado, nem de receber recompensas. Exato. E o egoísmo E o título é muito forte, porque diz assim: o egoísmo, o destruidor da família. E realmente, se nós ponderarmos um bocadinho e olharmos para, muitas vezes, as famílias que estão dispersas, ou que estão em conflito umas com as outras, ou que não estão reconciliadas ainda, nós vamos ver que na essência existe sempre este problema do egoísmo. E o egoísmo vem sempre de mãos dadas com o orgulho. Já sim. Se nós não formos orgulhosos, se calhar, se não tivermos esta postura orgulhosa de ele é que me fez mal, ele é que tem que me pedir desculpa, eu não me vou reconciliar porque o outro é que está errado, não sou eu, não havia lugar depois a este egoísmo, não é? E sabes, o que me choca um bocadinho é quando a lição diz-nos aqui que se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado, 5 minutos bastariam para remover a maioria das dificuldades. É realmente verdade. Eu confesso que tive que ler esta frase várias vezes. Porque eu achei que estava a ler mal. Exato. 5 minutos. 5 minutos? Sério, tão está pouco, cronometrado. Não é? Tão pouco. Está cronometrado 5 minutos. Temos que fazer esta experiência. Mas a verdade é que nós olhamos para as crianças e vemos, não é, que a natureza humana... nelas não há filtro, não é? Não há filtro, e desculpa interromper. As pessoas têm muito aquela mania de que as crianças são muito inocentes e que as crianças não têm pecado. Esta é a maior prova. Vocês observem uma criança de 1 ano, 2 anos, e vejam se elas não são as criaturas mais egoístas à face da Terra. E o engraçado é que muitas vezes usam o seu próprio nome, não é? Eu tenho uma sobrinha que adoro, uma sobrinha neta, e chama-se Yara, e ela está: a Yara quer. A Yara fala na terceira pessoa. Não é? Estilo, eu sou o centro do mundo, não é? E a verdade é essa, e a verdade é que... Ela só tem 3 anos. E a verdade é que os estudos... Mas os estudos mostram isso, que eles até mais ou menos aos 3 anos, eles são o centro do mundo, eles têm a noção que tudo o que foi criado em função deles, ou seja, as coisas não existiam antes deles. Exatamente. Antes deles não havia nada na cabecinha deles. Mais tarde começam a compreender que as coisas não são assim, como é óbvio. E aí entra o nosso papel como O problema pais. É que quando as crianças começam a crescer e abandonam isso, menos mal. O problema é que existem adultos que persistem nesse erro. Eu. Não é? Que é o eu sou mais inteligente, eu sou mais importante, a minha posição é melhor, eu até socialmente sou melhor vir, não é? Eu costumo dizer na brincadeira, primeiro eu, depois eu. E eu ainda. Se houver tempo eu e, eu outra vez. Exatamente. É uma chamada de atenção muito importante para nós, adultos. Porque as crianças nós podemos corrigir, podemos moldar, ainda estão numa idade em que isso é fácil de fazer, mas nos adultos, enquanto a pessoa não toma plena consciência de que tem este problema, é muito difícil. E sem de facto a ajuda de Deus, a humildade, que seria impossível. Que, como tu dizias, é necessária para anular o orgulho e o egoísmo. Jesus veio mostrar esta humildade de forma tão fácil, não é? Quando olhamos para a vida de Jesus, nós observamos esta característica, esta virtude da humildade de uma forma tão doce, tão fácil, mas porquê é que nos é tão difícil? Tão difícil a nós. Sabes que eu penso muito nisso às vezes quando estou no trânsito e quando vejo grandes asneiras a serem feitas. Sim. E a minha tendência é logo colar a mão na buzina e menos mal, menos mal. Não dá chamar palhaço ou outra coisa qualquer. E muitas das vezes sou apanhada a pensar, e se Jesus aqui tivesse, qual seria a reação dele? Será que ele ia, por uma porcaria de um carro que se meteu à frente, uma mesquinice,
Ele ia exaltar-se, ele ia reagir assim, ele ia manter-se sereno. Lá está. É aquele instinto que nós temos de... Isto é um instinto de sobrevivência, no fundo, não é? É a natureza humana. À minha frente, a minha reação, a adrenalina dispara. Então não me viste aqui, não é? Logo, então não era eu então, agora? Pá, então metes-te à minha frente, vais bater no meu carro e tal. Sabes que... Isto acontece noutras situações da nossa vida, como é óbvio. Muito mais graves ainda do que essas, não é? Claro, o exemplo do carro foi o que me veio agora à cabeça, porque foi a experiência que eu tive hoje de manhã. Pronto. Mas sabes que em 1 de João 2,6 diz-nos que aquele que diz que está em Cristo também deve andar como ele andou. E é aqui que bate tudo, não é? Como é que se vai dizer que a porca torce o rabo? É aqui, quando somos confrontados com esta verdade. Isto é tão simples, é uma frase tão simples, tão fácil de fixar, e é aqui que... Ai, e sabes que dentro da família, e não podemos esquecer que estamos a falar principalmente da família, dentro da família nós temos uma vontade tão grande uns com os outros, que muitas vezes esse salva à vontade roça a falta de respeito, não é? À vontade não é à vontadinha. À vontadinha, a minha avó dizia muito isso. Mas a verdade é que na família é o sítio onde nós podemos verdadeiramente limar esta característica. Principalmente nós pais. E quando tu dizias que eles nascem e o centro do mundo são eles, não é? Muitas vezes a culpa também é nossa, não é? Que vivemos, exatamente, vivemos... Esse período é normal até uma determinada idade, exatamente. Muitas vezes prolonga-se no tempo porque nós não é sermos permissivos, é nós aí alimentamos e até porque nos é difícil deixar ir, não é? Cortar o cordão umbilical. Exatamente. Mas a verdade é que todos os membros da família devem ponderar muitas vezes sobre isto. E no nosso culto familiar, e quando estamos em conjunto, devemos verdadeiramente pensar como estou eu dentro da minha família. Sou eu realmente um bom membro da minha família? Ou sou eu uma fonte de conflito e de stress constantemente? E de discórdia? Porque se assim for, é porque este egoísmo está num ponto bastante alto na nossa vida. E a lição chama-nos muito a atenção que, como pais, nós vamos ter muita necessidade, muitas vezes, cairmos aos pés da cruz e revermos novamente tudo o que estamos a fazer. E é aqui que surge uma palavra que o mundo não gosta nada e já nos estão a dar sinal que a hora está a correr, os minutos estão a correr contra nós, Natasha. Por isso vamos falar sobre um assunto que é muito importante. E muito controverso, quanto a mim. Eu acho que talvez nesta lição seja aquilo que vai deitar luz ao assunto, exatamente. Não é? E vai tirar as dúvidas de uma vez por todas. Nós somos ambas senhoras, não é? E ouvimos muitas vezes os cavalheiros, quando brincam connosco, não é? A dizer as mulheres devem ser sujeitas aos maridos. E isto em nós provoca sempre assim uma reação menos positiva, não é? Dá sempre assim um bocadinho a volta ao estômago. E digo-te sinceramente que quando cheguei a esta lição e pareceu-me exatamente esse texto, a palavra, não é? Sujeitar, submeter, submissão. A natureza humana foi, deixa lá ver o que é que isto quer dizer. Tem uma conotação tão negativa a palavra submissão. Mas depois diz-nos assim, mas vamos desconstruir isto tudo. Humildemente perante outra pessoa como resultado de uma escolha voluntária. Aqui é que está a diferença. É uma escolha voluntária. Quando as pessoas nos dizem assim, deve estar sujeita, muitas vezes impõem essa sujeição. Exatamente. Não é nenhuma imposição, é uma escolha consciente e voluntária da nossa parte. E caracteriza aqueles que estão cheios do Espírito, não é? Ter esta submissão. Eu costumo brincar com o meu marido e costumo-lhe dizer... É humildade. Tu não tens uma mulher muito submissa. É ter humildade. Não é? No aspecto de que eu lido mal com o ter que fazer coisas obrigada que eu não entenda ou que eu não sinta vontade de fazer. Acho que qualquer ser humano é assim, sim, não é? Sim, sem dúvida. E quando nós estamos a ler isto do sujeitai-vos, e é importante percebermos que o verso não termina aí, ou melhor, o texto não termina aí. Ele diz, sujeitai-vos sim, mas depois acrescenta, e vós maridos, amai as vossas mulheres como Cristo vos amou. Portanto, vamos ver, a nossa submissão, sejamos homens ou mulheres, à vontade de Deus e uns aos outros, é fruto do amor de Deus em nós. E por isso é uma escolha voluntária. É como a obediência, não é? A obediência, se é imposta, gera controvérsia.
não é? Claro. Porque se nós obrigamos a pessoa a obedecer, ela vai obedecer por regra, mas por medo, ou seja por outro for, mas não por amor. Não, e vai estar no revoltada. entanto, se a pessoa obedece porque compreende que é o melhor e porque está a vir de alguém que ela ama, então é fácil. Na submissão é a mesma coisa, não é? Acrescenta lá mais qualquer coisa, que eu sei que tu gostaste muito desta parte. Sim, gostei, porque Paulo fez uma coisa, e isto agora é em termos históricos. No tempo de Paulo, isto veio revolucionar estes textos que ele escreveu em Efésios, que fala das mulheres sujeitar-se aos vossos maridos, filhos obedecei aos vossos pais, escravos obedecei ao vosso senhor. É engraçado, para já porque o texto não termina aqui, não é? Vai mais longe. Fala depois da responsabilidade que os maridos têm para com a mulher, que os pais têm para com os filhos, ou seja, há uma reciprocidade. Os filhos têm que ser obedientes aos pais, mas os pais não podem abusar da sua autoridade. E assim sucessivamente. Nos escravos também há uma grande responsabilidade, né? Naquela altura havia e era permitido haver escravos, portanto também tinha que haver uma consciência social. E naquele tempo não havia esta consciência social. Naquele tempo, sempre que se falava, se fosse alguém que não Paulo a escrever este texto, tinha enaltecido primeiro o poder maior. Ou seja, teria posto a frase, não mulheres sujeitáveis ao marido, mas teria posto maridos, submetei as vossas mulheres, ou pais, fazer com que os vossos filhos sejam obedientes, ou senhor dos escravos, mantém ali os escravos com rédea curta e tal. E ele veio revolucionar completamente o pensamento da época. Ele veio mostrar, ao pôr os mais fracos à frente, ele veio enaltecê-los. Era essa a intenção de Paulo. A intenção de Paulo era que as pessoas percebessem de que para Deus não há acepção de pessoas. Exatamente. Que todos nós, apesar de termos papéis diferentes na nossa sociedade, quer sejam eles papéis na família, como papéis culturais ou com os nossos pares, a verdade é que todos nós para Deus somos iguais. Não há acepção de pessoas. E quando Paulo aqui nos diz que... E repara, Jesus foi o exemplo maior desta submissão, não é? Ele, quando estava num momento de grande aflição, disse ao Pai, Pai, se possível, passa de mim, não é? Mas, todavia, não se faça a minha vontade, faça-se a tua. Portanto, há lugar mais... como dizer, um lugar mais próprio para nós exercitarmos esta submissão e onde ela deve ser uma realidade fruto do amor é efetivamente dentro da família. E quando nós, dentro da família, conseguimos pôr as coisas e ceder voluntariamente e submetermos àquilo que é o melhor para a nossa família, mesmo que esse melhor aparentemente para nós não seja assim, mas se nós sujeitarmos a nossa família à vontade de Deus, muito facilmente encontraremos a chave para que as coisas resultem. E quando falamos aqui destes três tipos de relações, não é? Destes três pares de relações, estamos a falar da nossa vida familiar, da nossa vida enquanto amigos, companheiros uns dos outros, e estamos a falar da nossa vida profissional, porque exatamente, não é? Paulo fez questão, exatamente, Paulo fez questão de mostrar aqui que isto é válido para todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. E digo-vos uma coisa, no casamento há realmente um exercício que é doloroso para quem o pratica, mas que é fundamental para que corra bem, que é dar o braço a torcer, não é? Estas concessões que a gente aprende que o casamento tem que ser feitas. Exatamente. E não há casamento que resista se não houver concessões. E quando também só há concessões de uma parte, também não há casamento que resista muito tempo. Efetivamente. Viver o amor que nós prometemos uns aos outros e o amor que nós prometemos a Deus e que lhe pedimos que Ele preencha e encha o nosso coração, é outra chave para que as coisas resultem verdadeiramente. Se nós estivermos unidos a Cristo, com facilidade estaremos unidos uns aos outros. E com facilidade nós vamos nos aproximar uns dos outros, vamos destruir as barreiras que nos separam e, acima de tudo, vamos conseguir transmitir àqueles que estão longe de Cristo ainda, o quão bom é termos Jesus no centro das nossas vidas. O nosso tempo está mesmo no fim. Sem Jesus no centro da nossa vida. Temos mesmo que terminar. Natasha, deixo-te agora um espaçozinho para fazer o términos. Não sei se
Queres acrescentar mais alguma coisa sobre a submissão? Não, é só esta promessa de viver o amor à semelhança de como Cristo viveu, não é? De facto, parte de uma rendição voluntária da nossa parte, não é? Da nossa liberdade, para fazermos este tipo de escolha, não é? Uma rendição do nosso controlo sobre uma determinada parte da nossa vida. E as nossas relações familiares, sejam de casamento, sejam entre família, sejam entre amigos, necessitam de facto de amor para poderem florescer à semelhança de uma planta, não é? Que tem que ser regada. E gostei muito desta passagem de Ellen White que diz, e vamos terminar com esta passagem de Ellen White que diz que a causa da divisão e da discórdia na família e na igreja é única e simplesmente a separação de Cristo. Isto resume tudo. Se houver união em Cristo, também haverá união uns com os outros. E a discórdia, o egoísmo, a separação, a divisão acabará. E isto é válido para a igreja, como família, para a nossa família, para o nosso casamento, para as relações que temos no trabalho. Isto é válido para tudo. Aproximarem-se de Cristo é aproximarem-se uns dos outros. Se não retermos mais nada desta lição, mas se conseguirmos reter estas palavras, que quanto mais perto de Cristo, menos discórdia há, mais unidade há, acho que aprendemos bastante. E vivemos com facilidade esta unidade que Deus nos pede, não é? Porque de facto o segredo não é... Há pessoas mais diplomatas que outras e há pessoas que até conseguem forçar e ser muito diplomatas e ter um trato habilidoso, mas estão a fazer um esforço sobre-humano, porque não é de acordo com a nossa natureza, não é? Para vencer estas dificuldades. E não há necessidade disso acontecer, porque nós, ao unirmos a Cristo, naturalmente o resto vem por acréscimo. Unidos a Cristo, estaremos unidos uns aos outros. É esta a mensagem que a lição nos quer passar. Exatamente. Obrigada por terem estado connosco, Sandra. Obrigada, Natasha. É sempre um prazer partilhar estes momentos contigo. É sempre pouco, nós ficaríamos aqui mais um pouco a falar, mas não nos deixam. Despedimos-nos com um abraço fraternal e ficamos à vossa espera para o próximo Palavras Cruzadas. Obrigada.